Olá, queridos! E daí? Conseguiram fazer os exercícios? Bastante, né? Mas vocês são capazes, são inteligentes, tá bom? Então, retomando, estamos falando sobre os tipos de predicado. Quantos são? Isso, 3. Predicado verbal, quando tem um verbo nocional ou um verbo significativo, né? E não tenha predicativo. Predicado nominal, quando tem um verbo de ligação, ser, estar, haver, permanecer, ficar, blá, blá, tá bom? E o que mais está abrangendo agora nos exercícios? O predicado verbo nominal, que é quando tem um verbo significativo, um verbo nocional e tem um predicativo. E esse predicativo, né, esse adjetivo, ele pode ser tanto do sujeito quanto do objeto, tá bom? Então, ali no número 1 do livro de atividades, né, na página 7, ok? Lá dizia o seguinte: identifique os predicativos, né, os adjetivos da oração e classifique-os. Tá? Você vai classificar como? Você vai dizer se esse predicativo é do sujeito, se refere ao sujeito, ou se é do objeto. Tá bom? Então vamos lá? Na primeira oração, na A, diz assim: achei estranho o seu comportamento. Aí você vai procurar o sujeito. Achei. Opa! Sujeito oculto, eu, certo? Então, toda a oração, ela é um predicado, como sujeito oculto. Se está ali o verbo achar, né? Achei estranho o seu comportamento. Qual é o predicativo, então? Estranho, muito bem. Estranho é o predicativo, tá? E esse predicativo, ele se refere a eu, porque o sujeito é eu, né? É eu, estranho? Não, né? Se refere ao quê? Ao comportamento. Então, achei estranho o seu comportamento. Esse predicativo é o quê? Predicativo do objeto e não do sujeito. Tá bom? Então, você achou lá o estranho, botou lá que é predicativo do objeto. Na letra B, Marília estava preocupada. Você percebe que ali, pessoal, nesse caso, esse estava é um verbo de ligação, certo? Então, qual é o predicativo ali, o adjetivo? Isso, preocupada. E quem estava preocupada? Marília. Marília é o quê? Sujeito. Muito bem. Então, aqui eu digo que é um predicativo do sujeito. Sujeito Marília. Tá? Predicativo do sujeito. Na letra C, o príncipe, o sujeito, tá? Sempre foi uma pessoa interessada pelo povo. Aí você procura, qual é o adjetivo? Interessada, muito bem, tá? Coloca lá, interessada, né? Ou também você pode sublinhar, tá bom? Interessada. Gente, aí eu faço a pergunta, esse predicativo, esse adjetivo se refere a quem? Quem interessada? Quem que era uma pessoa interessada? Isso, o príncipe. Então, mesmo estando no feminino, nesse caso, se refere ao sujeito príncipe. Então, aqui também é predicativo do sujeito. Ok? Na letra D, nosso herói continua discreto. Qual é o predicativo? O adjetivo? Isso, discreto, tá? Aí você vê a que ele se refere. Quem era discreto?
Está no sujeito quem é discreto ou está no predicado? Isso era o herói. Nosso herói é o sujeito. Então você coloca lá que o predicativo é discreto e se refere a quem? Ao sujeito. Por isso que então também é predicativo do sujeito. Ok? Letra E. Jonas o considera um grande amigo. Qual é o sujeito? Jonas, tá? O considera um grande amigo é o predicado. Onde está o predicativo? Exatamente, grande amigo. Gente, quem é grande amigo? Jonas o considera um grande amigo. Esse um grande amigo é o Jonas? Não, ele considera alguém um grande amigo, certo? Então, por isso que você coloca que é a locução adjetiva grande amigo, grande e amigo. Opa, tá meio feinho aqui. Grande amigo. E ele é o quê? Predicativo do objeto. Porque não é do Jonas. Não é o Jonas que é um grande amigo, tá? F. A briga deixou-o bastante chateado. Olha só. Chateado? Muito bem. Chateado é o adjetivo. Chateado, então, é o predicativo. E ele se refere a quem? Ao sujeito? Será? Foi? Não, porque o sujeito era a briga. A pessoa que se envolveu na briga que ficou chateada, certo? Então, por isso que também esse chateado é o predicativo do objeto. Porque não se refere à briga, tá bom? A G. Eu nunca encontrei esse lugar vazio. Qual é o predicativo? Isso, vazio, o adjetivo vazio. Esse vazio se refere ao sujeito eu? É eu, vazio? Não, se refere àquilo que está sendo dito lá no predicado. Por isso, então, que também é predicativo do objeto. Ok? Entendidos até aqui? Vamos lá para o número 2 da página 8. E lá pede para você fazer o seguinte: tem duas orações, você vai fazer a união dessas orações usando, eliminando o verbo de ligação e formando um predicado verbo nominal, tá? Você elimina o verbo de ligação, tá? E coloca um verbo de ação, tá? E um predicativo. Lá diz as duas primeiras orações da A. Diz assim: Luciana chegou de viagem. Luciana estava exultante. Gente, cadê o verbo de ligação? Tá na segunda oração, certo? Então você vai eliminar o verbo de ligação, tá bom? E vai colocar como? Luciana chegou de viagem e exultante, certo? Simples assim. Luciana chegou de viagem exultante. Que ela, o sujeito Luciana chegou de viagem alegre, tá bom? Na letra B, os manifestantes invadiram o prédio. Os manifestantes estavam furiosos. Qual é o verbo de ligação? Estavam. É esse que nós temos que eliminar, tá bom? Como que poderia ficar?
Os manifestantes invadiram o prédio furiosos. Ok? Seguindo. C. O tribunal julgou o réu. Aí a outra oração. O réu é culpado. Verbo de ligação é do verbo ser. Como que a gente vai transformar em uma única oração? O tribunal julgou o réu culpado. Tá bom? Esse culpado é o predicativo e o julgou é o verbo, por isso que fica um predicado verbo nominal. Na D. Os convidados voltaram da festa. Os convidados estavam cansados. Novamente, verbo de ligação estar, né? Ali no caso conjugado estavam, e transformando num predicado verbo nominal. Os convidados voltaram da festa cansados. Ok? Simples, né? Na E. Roberto dirigiu durante o trajeto. Roberto estava tranquilo. Como que fica? Roberto dirigiu durante o trajeto e estava tranquilo. Opa, tirando o verbo de ligação. Roberto dirigiu tranquilo durante o trajeto. Ou Roberto dirigiu durante o trajeto tranquilo. Tá bom? Vale as duas opções. Só tem que tirar o estava, tá bom? O cantor respondeu às perguntas. O cantor estava impaciente. Vamos eliminar o estava? O cantor respondeu às perguntas impaciente. Ou pode ser também o cantor respondeu impaciente às perguntas. Tá bom? Daí, nesse caso, se você inverter, precisa pôr uma crase aí no as perguntas, tá? Fica melhor. O cantor respondeu às perguntas impaciente. Tá bom? Vamos à análise da número 3. Analise as orações a seguir e explique os tipos de predicado que cada uma delas contém. Lembrando daqueles 3 tipos de predicado, tá bom? Deixa a prof apagar aqui para ficar melhor. Na primeira oração, ela diz assim: consideramos inúteis as reformas. Verbo considerar. Cadê o sujeito? Consideramos quem? Nós consideramos inúteis as reformas. Se o considerar é um verbo significativo, e logo após nós temos o que? Inúteis, que é um predicativo, da primeira oração é o que? Predicado, verbo nominal. Ok? Aí nós vamos lá para a segunda oração. A segunda oração está dizendo o seguinte. Que feio, tia Celo. Capricha? As pessoas ficaram felizes com a notícia. Opa! O que acontece com o ficaram, pessoal? Ficaram é um verbo de ligação, lembra? Ser, estar, ficar, permanecer, tá? Por isso que nós vamos classificar o predicado dessa oração como sendo um predicado, quando tem só verbo de ligação, predicado nominal. Simples assim. Predicado nominal. Tá bom? Número 4. Com base na diferença de sentido produzido entre o adjunto adnominal, aquilo que está junto com o nome, e o predicativo que está lá no objeto, está lá no predicado, se refere ao objeto, identifique a função sintática dos termos destacados nas frases. Ok?
função sintática, a função de sentido, se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, se é objeto indireto, tá bom? Então vamos lá. O juiz considerou o réu culpado. Gente, o que é o culpado? É um predicativo do quê? O juiz é o sujeito, lembra bem. Considerou o réu culpado. Predicativo de quem, então? Predicativo do objeto, do complemento da oração, tá bom? E não do sujeito, tá? Assisti a um ótimo filme. Qual é o predicativo aqui? Isso, ótimo. E o que era ótimo? O filme. Por isso que eu digo que nesse caso ele é um adjunto, porque ele está junto com o nome, tá? Adjunto adnominal. Tá? Beleza? Prof, eu posso colocar também o que é um predicativo do objeto filme? Também, pessoal, não estaria errado, tá bom? Achei o espetáculo maravilhoso. Gostaria de assistir a ele novamente. Qual é o predicativo? Maravilhoso. E ele é o quê? Quem é maravilhoso? É o sujeito? Não, porque achei, cadê o sujeito? Eu achei, está oculto. Então, esse maravilhoso se refere ao objeto. Por isso que é um predicativo também do objeto, tá bom? Na outra, encontramos o documento correto. Gente, a que se refere esse correto? Isso se refere ao documento. Eu tanto posso dizer que é um adjunto adnominal, ou também posso dizer que esse correto é um predicativo do objeto. De qual objeto a que se refere ali, pessoal? O documento era correto. Gostei do meu carro novo. Qual é o predicativo? Isso, novo, é um adjetivo, né? Tá? E o que era novo? O carro, não é? E esse carro, ele está no sujeito ou no predicado? No predicado, por isso que também é um predicativo do objeto. Não é do sujeito, tá bom? Achamos a prova fácil. Todos se saíram bem. O que era fácil? A prova. Quem é o sujeito ali? Achamos. Achamos quem? Nós. Sujeito oculto novamente. Achamos a prova fácil. Fácil é o predicativo e esse predicativo fácil também é predicativo do objeto prova, ok? Agora, para a próxima aula, vocês vão fazer, tá, ainda sobre esse assunto, os exercícios da página 9 e 10, ok? Até a prof vai deixar anotadinho aqui, tá bom? Fazer exercícios, então, da página 9 e 10, continuando sobre os tipos de predicado, tá? Façam lá direitinho, na próxima aula a gente corrige, tá bom, queridos? Um grande beijo para todos vocês, tá bom?